Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que nós já sabemos? Que as realidades visíveis causam dor e sofrimento. É só você acompanhar o texto que a gente acabou de ler. Ó. Versículo 16. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Então já há uma perspectiva externa, física, mental, emocional, de desgaste. Inclusive na minha versão lá na NVI, fala de desgastar, né? Nos desgastamos, estamos nos desgastando, é um desgaste total. O que nós já sabemos? Que as realidades dessa vida, visíveis, causam a nós dor e sofrimento. E o que nós temos que aprender? Como esse texto vai nos ensinar. O que ele está nos ensinando e para onde ele está apontando? Nós temos que aprender que as realidades invisíveis, como a ressurreição e a vida eterna, fortalecem os nossos passos. Então, como você já sabe, já ouviu muitas vezes, em momento nenhum da Bíblia, Deus promete aos cristãos, aos servos, aos que nasceram de novo, que eles não sofrerão. Essa promessa não existe. Então a Bíblia vai nos ensinar agora que nós temos que fortalecer a nossa fé nas coisas que são invisíveis, porque as visíveis só vão nos desgastar. É por isso que a gente desanima diante das circunstâncias relacionadas à saúde, relacionadas a finanças, relacionadas à família, relacionadas à morte, à vida, à política. Não precisamos nem tocar nesse assunto, né, irmão? Ano passado foi um desgaste enorme. Uma vez que estamos aqui hoje participando dessa reunião, no meio de 2023. O ano de 2022 foi muito desgastante. Muitos irmãos brigaram, surtaram, perderam a sua fé. E isso acontece em diferentes realidades. Acontece, por exemplo, quando a pessoa vai para o ensino superior e não tem a sua fé muito bem consolidada, então ela esmorece na fé, ela fica em dúvida, porque as coisas visíveis elas trazem desgaste muito grande. Então a Bíblia vai nos indicar que nós precisamos fortalecer a fé nas coisas que são invisíveis. Isso é tão grave, tão sério e tão relevante para nós que as pessoas enfraquecem até com relação às igrejas, porque colocam a sua fé, a sua confiança em líderes, pastores, homens e mulheres, estruturas, placas, denominações, prédios, acreditando que aqueles lugares são pedacinhos do céu, pedacinhos da eternidade. Aquelas pessoas são pessoas diferentes, ungidas, especiais, espetaculares. E aí, quando vem a realidade, elas se decepcionam. No caso da nossa geração, inclusive, há algo que merece a nossa atenção, né, que fortalece isso que o texto está dizendo. É a velocidade da informação. Não há nenhuma diferença entre a nossa geração e as gerações anteriores com relação ao desgaste da vida. Mas certamente a velocidade com que a informação chega até nós é bem maior agora. Então todos os dias, basta você ter um aparelho celular na sua mão, pelo WhatsApp principalmente, todos os dias nós somos bombardeados por todo tipo de notícia, notícias difíceis, notícias complicadas, notícias que só nos decepcionam, só tiram de nós, às vezes, o prazer de viver, o prazer de trabalhar. Quem é professor e perdeu o prazer de trabalhar, levanta a mão. Perde o prazer de trabalhar, perde a alegria pela sua vocação, porque aí você começa a perceber que não há justiça, que não há equilíbrio, que não há esperança, que não há expectativa. O equilíbrio que desaparece, ele vai gerando, para ser bem redundante, um desequilíbrio tão grande que esse desequilíbrio faz com que as coisas percam o valor para nós. A gente já não dá mais valor para algumas coisas, faz tudo automaticamente. E a Bíblia fala sobre isso numa outra passagem, quando ela diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o desequilíbrio,
por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriaria. E aí o nosso amor vai esfriando, uma vez que todas as coisas sobre as quais nós firmamos a fé vão desaparecendo, vão esmorecendo, vão enfraquecendo. Agora, uma coisa é fato, não tem como fugir dessa realidade. Elas estão diante de nós todos os dias, mesmo que você não queira. A gente vai lá para a sala dos professores, ninguém viu o celular, ninguém viu nada, mas ali mesmo a gente começa a conversar, as notícias chegam, amigos trazem, as pessoas comentam, mesmo que a gente não queira, a velocidade das informações é tão grande que elas chegam até nós, e além dessas informações que chegam, cada um de nós traz a sua própria vida. E as nossas vidas são cheias de mazelas, de problemas, de dificuldades, de imperfeições, e tudo isso nos enfraquece. Uma outra questão importante para a gente considerar é que nesse tempo que a gente vive, na pós-modernidade, no século XXI, principalmente depois da pandemia, essas questões visíveis relacionadas à política, à economia, à saúde, ao dinheiro, ao trabalho, à família, essas coisas visíveis, elas acabam determinando não apenas a agenda das nossas conversas, mas determinam também a nossa agenda emocional. Nunca vimos, pelo menos nunca me lembre, tantas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, emocionalmente abaladas. Essa semana passada, quando eu lembro se foi essa semana passada, uma menina de 20 e poucos anos teve uma crise de ansiedade na minha frente. Eu pensei que ela fosse morrer. Pensei que ela fosse morrer. Ela começou a tremer, ficou gelada, perdeu a respiração, começou a suar, começou a gritar, começou a sentir dor no peito. Ela foi acelerando. Eu falei, essa garota vai ter uma síncope, vai ter um colapso, porque ela não está preparada emocionalmente, mentalmente, para a quantidade de coisas que vão acontecendo de forma rápida, vão nos atingindo poderosamente e vão nos atropelando o tempo todo. E hoje você vê isso acontecer com pessoas de todas as idades. Crianças tendo ataque de ansiedade na hora da aula, de manhã, de tarde, de noite. Muito choro, muita tristeza, muita angústia. Essas coisas que vêm acontecendo todos os dias têm nos atacado, têm nos atropelado, têm invadido o nosso coração e têm gerado na nossa geração um medo muito grande. As pessoas estão confusas, estão assustadas, elas não sabem o que fazer. Eu não sei se você já reparou, mas as próprias comunidades religiosas vêm apelando muito para as questões emocionais. Há muitos líderes que têm trocado a teologia, a Bíblia, por psicologia, por psicanálise. Há muitas mensagens, muitas reuniões, muitos cultos, que ao invés da pregação das escrituras, o que nós temos é uma grande sessão de terapia, onde as pessoas desabafam, escutam, onde só falta receitar o remédio. De tanto abalo, os próprios líderes não sabem muito bem o que fazer, porque há uma sensação de medo muito grande. De fato, o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente percebe é que nunca a humanidade sentiu tanto medo. Por diferentes razões. O que a Bíblia vai nos mostrar nesse texto que nós lemos é que os cristãos do primeiro século também viveram um cenário semelhante. Não é o mesmo cenário que diz respeito à tecnologia, porque você não tinha tanta informação nem tanta rapidez como você tem agora. Mas é o mesmo cenário de vulnerabilidade que a gente tem hoje. Talvez vulnerabilidade seja a palavra que consiga resumir melhor a realidade que a gente está vivendo. É a ansiedade, o medo, a angústia, o desespero, essa carência que as pessoas têm, inclusive na igreja, de ir ao culto para receber uma palavra forte, uma revelação, principalmente uma revelação relacionada ao futuro, uma certeza com relação ao futuro. Isso vai ao encontro desse estado de vulnerabilidade muito grande. Há uma vulnerabilidade espalhada por pessoas, por grupos, por nações, por gente de todas as idades. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem como reagir. Por isso, inclusive, que as mensagens, as músicas e as pregações que têm um caráter mais psicológico, mais afetivo,
tem uma aderência melhor. Do tipo, Jesus te ama muito, ama você do jeito que você é, ama porque você é especial, porque você é maravilhoso, porque você é o queridinho, porque você é uma pessoa que foi projetada, escolhida desde a outra geração, desde o século passado, desde o início do universo. Há um propósito para você muito especial. Deus tem um carinho muito grande. Há uma carência afetiva. Há uma carência na humanidade em função desta vulnerabilidade que faz com que as pessoas reajam melhor a todo tipo de música, pregação, teologia que seja mais afetiva também. E precisam e buscam comunidades que também ofereçam essa afetividade. Qualquer tipo de discurso bíblico, teológico, pastoral, ministerial que dê mais autonomia, o pessoal não está querendo, não. Só quer colo. Precisa de colo, não autonomia. Isso é resultado da nossa geração. Mas a geração do primeiro século, da igreja primitiva, que foi atingida primeiro por esses textos da Escritura, também é uma geração vulnerável. Vou ler com vocês o mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vejam o que o texto diz, como eles andavam nesse momento específico da história. Eles viviam uma realidade de muito conflito, de instabilidade, de vulnerabilidade, oprimidos pelo Império Greco-Romano, sem saber como seria o dia seguinte. E em função de toda essa perseguição que os cristãos sofreram no primeiro século, e em função da instabilidade político-social que esse século demonstrava, muitas vezes eles se viam atribulados, perplexos, desanimados não, mas perseguidos e abatidos. Como o texto vai nos mostrar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Como nós hoje não havia segurança, nem certezas, embora eles estivessem recebendo de Deus assim, uma nova oportunidade de reconciliação, de vida na presença do Senhor, uma renovação constante em função do novo nascimento, em função do sopro do Espírito Santo, eles estavam fisicamente e emocionalmente abatidos e no limite da sua resistência. Tanto é verdade que não apenas nesse texto, mas em outros textos, os apóstolos tentam várias vezes consolar os cristãos, motivá-los à perseverança, insistir para que eles não desistam. O livro de 2 Timóteo, por exemplo, é um apelo que Paulo faz a Timóteo para que ele não abandone o seu trabalho. No final de 2 Timóteo, no último capítulo, Paulo diz que está desamparado, que foi largado pelos seus amigos, que foi traído pelos que estavam perto dele, que quando ele foi preso e julgado, não havia um único cristão ali para testemunhar a seu favor, nem para assistir ao seu julgamento. Havia também um clima de vulnerabilidade, de fragilidade, de tristeza, de dor, como nós vivemos hoje. Não causado pela mesma circunstância, mas mesmo em circunstâncias diferentes. O que a Bíblia vai nos mostrar? Se colocarmos a nossa esperança apenas nas coisas visíveis, nas coisas sociais, na justiça, na medicina, nas finanças, na estrutura da nossa família, na força da comunidade religiosa, tudo isso pode cair a qualquer momento, desmontar e não sobra nada. E aí, volta o texto lá de Mateus, a pessoa que edifica a sua casa, a sua vida, a sua fé, as suas convicções sobre a areia, quando o vento vem, a tempestade vem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, toda essa estrutura perde a sua consistência, então a fé também desmonta. O texto vai dizer, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, esse desgaste é resultado de quê? Crise, injustiça, corrupção,
desordem econômica, que eram as realidades que eles viviam no primeiro século. E qualquer semelhança com a nossa realidade agora é mera coincidência. Crise, injustiça, corrupção, desordem econômica. Até a morte de Jesus foi um ato de corrupção. Foi um esquema, foi um golpe, foi uma armação para prendê-lo. Quando nós vemos os discípulos no finalzinho do Evangelho de João, no caminho de Emaús, já falamos sobre todas essas passagens aqui, como eles estão pós-morte, pós-ressurreição? Decepcionados, tristes, abatidos, inconsoláveis, desanimados com todo o horror que aconteceu, com o nível de injustiça que se deu. Mas não é só no Novo Testamento. Quando olhamos para o passado, homens como Jonas, Abacuque, Isaías, os salmistas como Asaf, todos eles indignados, perplexos, cansados por causa da injustiça. É importante, irmãos e irmãs, que nós prestemos atenção num aspecto muito relevante e muito comum entre nós. Quando Deus vai nos abençoando, e vai nos ajudando, e vai nos fortalecendo, e mesmo que tenhamos dificuldade, cada um de nós aqui já passou por alguma fase da vida em que alguma coisa deu certo. Quando alguma coisa dá certo, a gente começa a ficar mais relaxado e às vezes fica um pouco mais crédulo, mais confiante, ou no nosso próprio taco, ou nas coisas que acontecem ao redor, ou naquilo que a gente acredita. E então, realmente começamos a defender ideias, pensamentos, posições, falamos muito, mas o tempo vai desgastando tudo isso, igual pó. E se a nossa certeza está firmada apenas nas coisas visíveis, então toda esta certeza desaparece. As realidades visíveis, elas causam dor e sofrimento, afetam o corpo e minam as nossas resistências, nos adoecem. Como eu falei para vocês que eu vi a menina lá passando mal e eu fiquei bem assustado. Pensei que ela fosse ter uma síncope na minha frente. A gente vai enfraquecendo, vai se fragilizando, vai perdendo as forças e quando vê, não acredita em mais nada, absolutamente nada. Ao mesmo tempo, o texto vai nos dizer que há uma realidade interior não visível que se renova de dia em dia, como nós lemos aqui no versículo 16, 17 e 18. A partir do 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Há uma realidade interior não visível que nos renova dia após dia. Uma realidade que resiste às pressões, que nos faz sentir amparados diante das perseguições, que nos faz sentir protegidos diante das tribulações. Portanto, o que o texto nos ensina, esse texto que a gente acabou de ler, versículo 17? Que a força do cristão não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. O que fortalece o cristão é o que Deus deposita dentro dele, e não o que ele absorve de fora para dentro. É por causa disso, irmãos, dessa realidade invisível, que o cristão não desanima. E não significa com isso dizer que o cristão não desanime com relação à vida, porque todos nós aqui passamos por momentos, e vários momentos, em que desanimamos com relação à vida. Mas o que nos faz acordar no dia seguinte, fazer tudo que é necessário ser feito, sem motivação visível, sem motivação emocional, sem compensação financeira, muitas vezes sem a força física necessária. O que nos faz seguir é saber que no final, aconteça o que acontecer, nós temos um Deus que nos ampara. Essa força que não é visível, que é invisível, que é fundamentada na fé, ela vem de dentro para fora, porque o visível consome a nossa energia, mas Deus resgata a nossa identidade e nos coloca de pé. É importante sempre lembrar, irmãos, que isso é uma realidade da natureza humana.
Não tem a ver com a gente, não tem a ver com o primeiro século, não tem a ver com nenhuma época específica, tem a ver com o ser humano. O ser humano, todas as vezes que coloca a sua fé, a sua força, a sua mente em realidades visíveis, ele fraqueja. Não é à toa que muitos homens e mulheres de diferentes identidades, culturas, procuram por experiências transcendentes nas mais diversas religiões, no esporte, na arte, na natureza, porque precisam de algo que seja interior. Perdão, que seja interior, que seja mais forte do que o que vem de fora. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. No Antigo Testamento, nós vemos várias situações em que, diante da economia, do fracasso, da guerra, das lutas, das perseguições, eles fraquejaram e se sentiram incapazes de seguir. O profeta Isaías, inclusive, é um dos profetas mais dedicados, mais assim engajados em fortalecer o povo de Deus de dentro para fora, com questões que sejam invisíveis, que sejam capazes de fazer com que os cristãos avancem. Vamos ler um texto, irmãos. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao versículo 31. Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao versículo 31. Por que dizes, Jacó, e falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Essa pergunta que todos nós já fizemos, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Todos nós dizemos, por que Deus não se importa comigo? Por que Ele não ouve as minhas orações? Por que não faz justiça em meu favor? Ou em meu favor, ou em favor da pessoa que eu amo, da minha filha, do meu filho, da minha família, do meu amigo, do meu vizinho, da minha mãe, do meu pai? Por que Deus não responde? Porque Ele encobriu o seu rosto diante das minhas necessidades. Por quê? Versículo 27, né? Que eu acabei de ler. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então o próprio profeta Isaías, ele vai dizer que o povo de Israel precisa buscar em Deus esta força que vem do seu interior. Para quê? Para que ele não se canse na caminhada. E esse texto, irmão, não é um texto motivacional, né? Não é para a gente pegar aqui e sair pulando agora. Nossa, agora nunca mais eu vou me cansar. É claro que nós nos cansaremos. Se pegarmos esse texto, como a gente fazia antigamente, na famosa poderosa caixinha da promessa, que você abria a tampinha, puxava esse versículo e dizia, esse versículo agora é a chave da minha vitória, logo ali na frente nós vamos nos decepcionar, porque o cansaço vai voltar. A decepção vai voltar, as coisas vão retornar a acontecer. Então é um erro muito grave buscar nos cultos, no texto, nas reuniões, nos nossos encontros, uma força superior, sobrenatural, que vai nos conduzir para sempre. Na verdade, o que nós precisamos é edificar a nossa fé de dentro para fora e viver um dia de cada vez. Mesmo que o dia tenha um intenso desgaste, na manhã seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam. Mesmo que um dia tenha imenso sofrimento, na manhã seguinte, a palavra de Deus afirma que Deus continua ao nosso lado. Mesmo que o dia feche todas as portas, na manhã seguinte, a palavra de Deus nos lembra que Deus tem a chave de todas elas. Amém, irmão? Amém. Então não buscamos uma força motivacional para sairmos daqui pulando, saltitantes, alegres, agora ninguém vai me segurar, ninguém vai me impedir, ninguém poderá se colocar. Não, irmãos, na verdade, certamente, em algum momento, daqui a 10 minutos, hoje ainda, seremos impedidos de alguma coisa, teremos dificuldades, vamos esbarrar no muro. Mas então, o que acontece? Se a nossa fé estiver firmada em coisas visíveis, nós vamos esmorecer.
Se a nossa fé estiver firmada em coisas invisíveis, nós vamos esbarrar no muro, vamos nos levantar das cinzas e vamos continuar caminhando para a glória de Deus. Vamos seguir em frente. A outra realidade, é isso que a Bíblia está nos dizendo, há uma outra realidade que não é visível, que é invisível, que ela é mais definidora. Ela é mais consistente. É a realidade que vem dos Deus eterno, que é o que Isaías fala. Você nunca ouviu dizer, você nunca soube, não te contaram que o Deus eterno não se cansa, que ele não se desespera, que ele não perde a sua força, que ele não desiste. O Deus eterno não desiste. E aí quando ele diz que os jovens se cansarão, obviamente ele está usando uma figura de linguagem para dizer o seguinte: se você acha que confiar na sua capacidade, na sua força física, na sua experiência, na sua malandragem, no seu tempo de casa, no seu tempo de vida, no seu conhecimento, se você acha que isso vai te levar até o fim, você fique sabendo que até os jovens se cansam, que até os mais experientes erram, que até os mais capacitados falham, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor. Isso é bem interessante, né, irmãos? Porque esperar, na nossa língua, é um ato passivo, né? E há momentos da nossa jornada, e são muitos, que não há o que fazer, a não ser esperar. E esse famosíssimo, esperei com paciência no Senhor, dói pra caramba. Porque além da espera, que já é passiva, há uma paciência de que essa espera pode ser longa. Então, o que é visível, o que é externo, não é capaz de nos sustentar, como nós lemos. Quero voltar com você no versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, voltando aqui para a nossa realidade, irmãos, trazendo isso como exemplo para a nossa jornada. A plataforma que nós acessamos, pela qual nós contemplamos o mundo, né? Se a gente usasse uma linguagem aqui teológica, nós diríamos a nossa cosmovisão, mas usando a linguagem tecnológica, a plataforma que a gente usa para navegar e reconhecer as coisas desse mundo, não pode ser essa plataforma que nos dá acesso às coisas visíveis apenas. Precisamos acessar dentro de nós as que são invisíveis, as que não podem ser percebidas pelos nossos olhos, as que não são tangíveis. E aí você poderia me perguntar, e como fazemos isso? Como fortalecemos o nosso coração? Bom, primeira coisa, é óbvio, é claro, que esta palavra, esse texto, esta mensagem, essa parte da Escritura é para aqueles que nasceram de novo. É para aqueles que se encontraram com Cristo. É para aqueles que se reconciliaram com Ele e têm o Espírito Santo de Deus no seu coração. Se você se encontrou com Cristo, se você nasceu de novo, se você bebeu da água da vida, então dentro de você habita o Espírito de Deus. Amém, irmão? Esse é o primeiro ponto. Não há como uma palavra dessa, uma verdade dessa, uma força dessa interior jorrar numa fonte que está seca, num poço que não tem nada. Na verdade, a palavra de Deus flui no coração daqueles que nasceram de novo. E o Espírito Santo de Deus, então, faz com que essa água se torne viva dentro de nós. Há muitas ferramentas que nós podemos usar para tornar esta palavra viva e essa realidade invisível firme dentro de nós. Mas eu quero hoje me apegar à ferramenta que nós usaremos, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre comunhão, não é sobre amizade, não é sobre empatia, não é sobre comunidade, sobre amor entre irmãos, sobre perdão um para o outro. Nada disso, irmãos. A ceia é sobre Cristo. Em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. Então, por que a gente pratica a ceia mensalmente? Porque nós estamos errados. De fato, nós deveríamos praticar a ceia dominicalmente. Todo domingo. De manhã, de tarde, de noite. Todas as vezes que vos reunirdes. É o que nós deveríamos fazer. Porque quando a ceia é celebrada, quando ela é distribuída,
o nome do Senhor Jesus é colocado no centro. É sobre Ele. Sobre o que, irmãos? Sobre o que Ele realizou. Nós não estamos aqui porque viemos aqui melhorar a nossa amizade ou melhorar a nossa emoção. Nós só estamos aqui porque Cristo já nos alcançou. Nós não viemos ao culto para encontrar Deus. Nós vamos ao culto porque Deus já nos encontrou. E quando estamos juntos, somos pedras vivas que reunidas constroem o templo onde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o texto, mas Ele habita em meio aos louvores. Ele habita no coração quebrantado e contrito. Então, se nós nascemos de novo e o nosso coração tem o Espírito de Deus, quando nos reunimos aqui hoje, Deus está entre nós. Amém, irmãos? Amém. Deus está entre nós. Mesmo que nenhum de nós sinta nada, mesmo que nenhum de nós tenha qualquer tipo de experiência transcendente, não é necessário. Porque uma vez que Deus prometeu estar entre nós, a sua palavra é a verdade, Ele cumpre quando está entre nós. E Ele está presente. E quando Ele está presente, o que nós fazemos? Exaltamos os milagres que experimentamos? Ou as bênçãos que recebemos? Não, na hora da ceia nós nos lembramos que o pão que é partido e distribuído representa simbolicamente, de forma memorial, o corpo de Cristo crucificado. Então hoje, quando nos reunimos, nós nos lembramos o quê? Que estávamos perdidos, que estávamos condenados, que estávamos distantes do Criador. E não havia nenhuma condição de estarmos com o Criador novamente. Entretanto, mesmo não havendo condição, o Criador veio na nossa direção. E mesmo não havendo como resolver, o Criador resolveu. E mesmo não havendo como pagar a dívida, o Criador pagou. E não pagou apenas naquele dia em que o sangue foi derramado na cruz. Não, irmãos. A cruz mostra, comprova, reafirma, consolida que o que Cristo fez lá, fez naquele dia, fez para todo sempre, fez de uma vez por todas, e eternamente aquele sacrifício está valendo para nós. Então nos lembramos dele aqui. Então, não somos perdoados constantemente, todos os dias. Não temos que chegar aqui arrasados. Eu estou passando por essa dificuldade na minha vida, por esse problema. Certamente Deus está pesando a sua mão, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Estou colhendo uma colheita do meu passado, do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Seja lá o que aconteceu no seu passado, meu irmão, minha irmã. Ficou tudo cravado na cruz. Amém. Crucificado na cruz. Preso nos cravos da cruz. E aconteça o que acontecer, não importa que dívida, que trauma, que problema, que crise nós tenhamos, não importa que circunstâncias estamos vivendo, ou que tipo de acusação cai sobre nós, ou que tipo de escuridão nos envolve. Nós podemos dizer que há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos manter firmes na presença de Deus. Então estamos aqui e vamos erguer a cabeça e não vamos participar da ceia de forma melancólica, porque não há melancolia. A melancolia ficou na cruz, irmãos. Entre nós há alegria, e a alegria no Espírito Santo, porque o poder do sangue de Jesus nos reconciliou com o Criador. E mais do que isso, não foi apenas uma reconciliação momentânea, específica, mas foi uma reconciliação que traz com ela uma promessa. O seu sangue derramado virou a assinatura, o selo, a marca, o penhor da nossa salvação. Deus fez um pacto, fez uma aliança, a aliança do sangue, a nova aliança que foi feita com o sangue de Jesus. Então agora nós temos duas certezas. A certeza de que não temos mais dívidas com Deus, a certeza de que o passado não nos pertence e nem nós pertencemos a Ele, a certeza de que não há escuridão que nos possa prender, e temos uma outra certeza, é que no final, no futuro, no porvir, nós viveremos para sempre com o Senhor. E essa convicção que vem de dentro para fora é que nos ajuda a seguir, a caminhar, a viver na presença do Senhor. Irmãos, quando nós nos reunimos para a ceia, nós nos lembramos que Deus nos amou, que Deus enviou o seu Filho, que o seu Filho morreu para nos salvar e fomos reconciliados com Deus. Você crê que foi reconciliado com Deus, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer glória a Deus? Nós fomos reconciliados com o Senhor. Ainda que o nosso
corpo nele, ainda que a nossa mente diga não. Há poder no sangue de Jesus. O que Cristo fez na cruz é maior do que a nossa mente possa imaginar. Deus vive em nós. Ele nos sustenta. E como Cristo ressuscitou, Ele prometeu que também nos ressuscitará. E viveremos com Ele eternamente. Esse é o ponto, é o ápice da nossa redenção. Porque ainda estamos aqui, né, irmãos? Crendo nesta promessa, nos agarrando a ela, vivendo cada dia de uma vez, capengando, mancando, em crise em crise, de força em força, de luta em luta. Mas chegará um momento, como a palavra de Deus nos promete, garante, pelo sangue derramado na cruz, que Cristo nos dará um corpo ressurreto. Esse corpo, marcado pela queda, adoecido, arrebentado, fragilizado, esse corpo será glorificado para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer ainda que esse sangue nos perdoou eternamente e nós fomos justificados. Significa o quê, irmãos? Que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos total acesso à presença de Deus. Mente aberta, coração limpo, olhos firmes. E é isso que nos faz seguir em frente. Fomos justificados. Não porque merecemos, mas pela justiça de Cristo. E uma vez que isso fortalece o nosso interior, então não precisamos olhar para as coisas que vemos, mas começamos a andar pelas coisas que não vemos. Porque, na verdade, esta breve tribulação que passamos não se compara à glória que está prometida para nós. Amém, irmãos? Amém. É o que o texto está nos dizendo. Então, por causa desta promessa, por causa desta verdade, nós aguardamos a volta de Jesus. Aguardamos o dia em que nós nos encontraremos com Ele e seremos completamente reconciliados com a sua presença para a glória e honra de Deus Pai.